Olá pessoal, professor Christian Pires aqui falando. Vamos para mais um vídeo com atividades complementares. Essas atividades são da semana 2, do PET 1, do terceiro ano do ensino médio de matemática. Então vamos lá. Eixo temático, funções elementares e modelagem. Tema, progressão aritmética, progressão geométrica e sistema de equações lineares. Atividades. Então aqui no número 1, teremos lá Gauss, um matemático conhecido, né? Ele nasceu em 1777 e faleceu em 1855. Considerado o maior matemático de todos os tempos, com a idade de apenas 7 anos, deduziu a fórmula da soma dos termos de uma PA. Seu professor havia pedido à turma que encontrasse a soma de todos os números naturais de 1 até 100. Então, como será que ele deduziu essa fórmula? Olha o que ele observou. Vamos imaginar, então, a sequência de 1 até 100. Então, Gauss observou, olha aqui com 7 anos, que se ele somasse o primeiro com o último, daria 1 mais 100, 101. Se ele somasse o segundo com o penúltimo, 2 mais 99, 101 também. 3 mais 98, 101 também. Então, ele percebeu que essa soma de 101 sempre iria se repetir, até afunilar ao meio, entendeu? Então, quantas vezes que ele iria somar isto? Se ele estava somando de 2 em 2, ele tinha 100 elementos, que era de 1 até 100, então ele iria somar 50 vezes, entendeu? Então, seria 101 vezes 50 vezes. E foi assim que ele deduziu, então, essa fórmula de somar uma progressão aritmética. Lembrando que progressão aritmética é quando eu tenho uma sequência de números que sempre, a partir do primeiro, o próximo é o anterior mais uma constante, ok? Então, continuando. Qual é a soma de todos os números naturais de 1 até 50? Então, Gauss fez de 1 até 100, mas e de 1 até 50? Poderíamos fazer da maneira de Gauss? Poderíamos. Então, a gente iria somar 1 mais 50, quanto que daria? 51. Depois, para a gente conferir, 2 mais 49, também 51, e assim por diante. Quantas vezes a gente iria somar o 51? Bom, de 1 até 50 temos 50 números. Estamos somando de 2 em 2, então iríamos somar 25 vezes. 25 vezes 51 seria o resultado. Vamos ver? Resolução. Então vamos utilizar a fórmula, né? A formal que a gente tem, que foi deduzida por Gauss. Nossos dados. O n aqui nosso é 50, porque aqui a gente tem 50 elementos. A gente quer do 1 até o 50. O A1, que é o primeiro nosso da fila, digamos assim, é 1. E o AN, que vai ser o último, é o A50, né? Que vão ser 50 elementos. E o último será o próprio 50, ok? Então, jogando isso na fórmula de Gauss, ele deduziu a seguinte fórmula. Sn, então Sn vai ser a soma dos n termos que você quer daquela progressão, dos n primeiros, tá? Vai ser o A1 mais AN, então seria o primeiro termo mais o último termo. Foi o que ele percebeu. Isso quantas vezes? N dividido por 2. Por quê? Porque ele percebeu que de 1 até 100 ele ia somar apenas 50 vezes, que é de 2 em 2. De 1 até 50 a gente somou 25 vezes, que é de 2 em 2. Então seria esse n dividido por 2 aqui, ó. Mas na fórmula a gente coloca o n multiplicando tudo primeiro e depois divide por 2. Tanto faz, tá? Mas claro que a gente resolve primeiro o parêntese, ok? Então, substituindo. O nosso n é 50. Então, S de 50, a gente quer a soma dos 50 primeiros. Depois o A1 é 1. O AN é 50, que é o último termo. Vezes N, que também é 50. São 50 termos. Isso tudo dividido por 2. Então, 50 mais 1, 51, vezes 50 dividido por 2. Aí, observa aqui que a gente não tinha comentado que seria 51 vezes 25 vezes. 50 dividido por 2 é o próprio 25. Aqui eu multipliquei primeiro, que achei mais fácil. 51 vezes 50 deu 2.550. Isso dividido por 2 igual 1.275. Então, letra... Peraí. Letra A. Agora, continuando.
Número 2. Uma região tem sua população registrada ano a ano conforme a tabela abaixo. Ó, então isso aqui é bem semelhante àquele que está no PET. Eu alterei os números, mas eu quero fazer uma observação. No PET, utilizou questão de crescimento de bactérias, né? E os números são todos exatos no que está no PET, na tabela. Aqui, na hora de resolver, eu fiz questão de colocar esse sinalzinho na frente de alguns números, que quer dizer, nesse caso aqui, aproximado, tá? Então, esse 12,6 é aproximadamente 12,6, o 15,87 também é aproximado, e mais no decorrer do exercício eu vou explicar por que precisa destacar que esses valores estão aproximados. Mas vamos lá. Mantido esse padrão, qual é a população esperada para 2015? Então, primeiro, nos disse que tem um padrão aqui sendo seguido na evolução da população nessa região. Ó. Ela está sempre crescendo e, como diz no enunciado, esse crescimento está seguindo um padrão. Qual será que é esse padrão? Se a gente observar, do ano 2000 a 2001, aumentou aqui em torno de 2,6 milhões de pessoas. Aí de 2000 a 2002 já não foi novamente 2,6, foi um número um pouco diferente, mas observa uma questão aqui, justamente nos números que são exatos. No ano de 2000, tinha 10 milhões de pessoas. Em 2003, 20. Pegando novamente o outro exato. Em 2006, 40. Então, o que a gente percebe? Que de 3 em 3 anos, a população dessa região está dobrando de quantidade. Ó, 2000 eram 10 milhões. Em 2003, 20 milhões. Em 2006, 40 milhões. Em 2009, 80 milhões. E assim por diante. Então, vamos analisar dessa forma? Então, resolução. De 2000 para 2003, de 2003 para 2006, sempre dobrando. Então, 10, 20, 40. Então, partindo lá de 2006, chegando a 2009, depois de 3 anos novamente, 80 milhões. 3 anos novamente, caindo em 2012, 160 milhões. Se a gente for 3 anos novamente, a gente já não vai cair direto em 2015, que é o ano que a gente quer encontrar a população. Então, basta dobrar mais uma vez. Se era 160, a gente vai dobrar. Portanto, em 2015 será de 160 vezes 2, 320 milhões de pessoas. Portanto, letra C. Mas agora vamos pensar da seguinte forma. Mas e se não? E se não tivesse esse padrão que a gente pôde observar de 3 em 3 anos? Que ficou bem nítido, né, que estava dobrando. E se tivesse, por exemplo, aumentando de 5 quartos em 5 quartos? Seria mais difícil a gente observar de maneira prática, desse jeito, essa evolução. Então, como resolver se ele não estivesse dobrando dessa forma? Vamos ver? Olha, então temos aqui a mesma tabela do slide anterior, tá? Do exercício. Vamos analisar. Então, a gente percebeu que de 3 em 3 anos, a quantidade da população era multiplicada por 2. 2003 até 2006, multiplicada por 2 novamente. Mas, se está seguindo um padrão de 3 em 3 anos, na matemática é bem rígida essa questão de padrão. Se o padrão existe de 3 em 3, ele também deve existir de 1 em 1. Ele também deve existir de meio em meio. Ele também deve existir de 0,1 em 0,1. O padrão tem que existir a cada menor intervalo que você imaginar da evolução. Entendeu? Porque um padrão não se aplica apenas daqui até aqui, depois daqui até aqui. Em matemática, a gente considera que ele é aplicado em todos os intervalos. Ok? Nesse caso, foi mais nítido a perceber de 3 em 3, pelos números exatos. Mas ele está sendo aplicado a cada vez que eu chego um pouquinho adiante, daqui no nosso caso, em questão do tempo, tá? Então, vamos ver. Ó, então, de 3 em 3 anos era dobrado. Mas o que acontecia de ano em ano? Também não houve uma evolução? Até chegar aqui nos 3 anos de fato? Nesses 3 anos, essa evolução que teve ao meio, também teve padrão. Então, vamos pegar aqui, como a gente está vendo que é uma multiplicação, né? Está sendo multiplicado toda vez.
a gente tem uma progressão geométrica. E na razão da progressão geométrica, a gente utiliza para representar ela geralmente pela letra Q. Então, vamos considerar que de um ano para o outro é multiplicado por quê? Ó, então, eu tive do ano 2000 até chegar em 2003, eu tive 3 multiplicações por quê? De 2000 a 2001, multipliquei por quê? 2000 a 2002, multipliquei novamente. E de 2002 a 2003, multipliquei novamente. E quando eu multipliquei por 3 vezes pelo quê, quanto que deu no total? Foi a mesma coisa que multiplicar por 2, que a gente dobrou a cada 3 anos. Então, vamos colocar isso agora de forma algébrica. Ó, então, Q vezes Q é igual a 2. Aqui a gente tem uma multiplicação de mesma base, né? Que é sempre o Q. Então, vamos somar os expoentes. Quando não aparece, a gente considera que é 1. Então, 1 mais 1, temos que Q elevado a 3 é igual a 2. E como a gente pode retirar esse 3 que está no expoente do 3? Do Q, perdão. Vamos fazer a raiz cúbica, então, dos dois lados. Como a gente vai fazer raiz cúbica nos dois membros, a gente não altera a igualdade. Então, raiz cúbica de Q elevado a 3, ou Q ao cubo, é igual a raiz cúbica de 2. Isso vai implicar que Q é igual a raiz cúbica de 2, porque raiz cúbica de Q elevado a 3 é o próprio Q. Isso vai ser igual ainda. Agora a gente vai trabalhar aqui propriedade de radiciação. O 2 ele está elevado a 1. É a mesma coisa dele, ele está elevado a 1, quando não aparece, o expoente é 1. Esse 3 que está no índice da raiz, ele vai passar como denominador lá no expoente, criando uma fração. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 1 é o mesmo que 2 elevado a 1/3. Aqui eu coloquei na horizontal para ficar mais fácil de visualizar, mas aqui então a gente tem uma fração no expoente, tá? 2 elevado a 1/3. Agora a gente tem a razão, então. Então quer dizer que de ano em ano a população sempre é multiplicada por esse número, ó, 2 elevado a 1/3. E por isso que a cada 3 anos é a mesma coisa de ser multiplicado por 2. Então 2 elevado a 1/3 vezes 2 elevado a 1/3 vezes 2 elevado a 1/3 seria igual ao próprio 2. Agora a gente tem a razão. Então, vamos jogar isso na forma do termo geral de uma progressão geométrica. Porque, como aqui está multiplicando sempre, a gente tem uma progressão geométrica. Ó, então, a forma do termo geral é essa. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso aqui está no PET, tá? Então, o AN é o termo geral dela, da progressão, né? O A1 é o primeiro termo, então, no nosso caso aqui é 10, que é lá no ano de 2000. A razão, a gente achou que é 2 elevado a 1/3, elevado a n menos 1, que é o próprio n menos 1 da fórmula, ok? E agora, como a gente já tem a fórmula que dá essa progressão aqui para a gente, ó, basta a gente, então, analisar qual o n que a gente queria achar, não é verdade? A gente queria achar o ano de 2015, porém, a nossa sequência começa no ano de 2000. Então, vamos pensar assim, ó, 2000 é o primeiro termo, 2001 é o segundo termo. Seguindo essa lógica, 2015 vai ser o 16º termo. Então, a gente vai achar o n igual a 16. Portanto, vai ficar, a gente quer o A16, isso vai ser igual a 10 vezes 2 elevado a 1/3 elevado a 16 menos 1, que o nosso n vale 16. Então, 16 menos 1 aqui embaixo deu 15, eu só repeti aqui o anterior. E agora a gente vai utilizar uma propriedade de potência, tá? Se a gente tem aqui potência de potência, multiplica-se. Então vai ficar A16 é igual a 10 vezes 2 elevado, tá aqui está elevado, 1/3 vezes 15. Aí só para completar aqui a fração, coloquei 1 de parte do 15. Multiplicação de fração multiplica-se reto. Então 15 vezes 1, 15, 3 vezes 1, 3. Então vai ficar 10 vezes 2 elevado a 15 dividido por 3, que é 10 vezes 2 elevado a 5. E quanto que isso vai dar? A16 igual a 10 vezes 32, porque 2 elevado à quinta potência é igual a 32. E 10 vezes 32 igual a 320, que era o resultado que a gente queria encontrar, ok? Então, assim, se não tivesse tão nítida
esse padrão, né, de dobrar de 3 em 3 anos, a gente poderia ter feito na forma formal, né, da matemática, que seria essa daqui. Mas agora ainda quero fazer mais uma observação nessa questão. Vamos lá? Uma relação assim que a gente tem que observar em questões da progressão geométrica, que eu vou fazer aqui essa observação, porque a gente está com um exercício referente ao terceiro ano, né? Então, no terceiro ano, tudo que você puder revisar, sempre ainda é pouco, né? Então, é até uma orientação da BNCC, a gente precisa passar a ligar os conteúdos de progressão geométrica e função exponencial ou do tipo exponencial. Aqui eu fiz até questão de colocar o título assim, ó, progressões geométricas, 2 pontos, função exponencial ou do tipo exponencial. Eu não quis colocar e, para não entender que são duas coisas totalmente distintas. Toda progressão geométrica, ela pode ser modelada por uma função exponencial ou do tipo exponencial, ok? Porque a gente tem, na verdade, uma PA que está virando uma PG. Então, assim, mas como assim uma PA está virando uma PG? Qual que é a PA que a gente tem nesse exercício? Os anos. Os anos não começou no 2000 e está indo de 1 em 1. 2000, 2001, 2002, 2003. Isso é uma PA. O primeiro termo nosso é 2000, o segundo é 2001, é uma PA de razão 1. E de A1 igual a 2000. E de cada termo dessa PA nossa, está indo para outro termo, que é a população, que está sempre sendo multiplicada. Então, é uma PG. Então, a gente tem uma PA sendo levada a uma PG. E quem que faz essa ponte de PA para PG? No nosso caso aqui, a gente tem a equação, né, do termo geral da progressão geométrica, mas jogando isso para função, a gente tem uma função exponencial ou do tipo exponencial. Então, sempre que eu tenho uma PA sendo levada por uma lei, no caso aqui é uma função, para uma PG, isso vai ser modelado por uma função exponencial ou do tipo exponencial, que são coisas diferentes, ok? Não vou aprofundar no assunto, porque senão vai ficar muito extenso, né? E não é o foco aqui da atividade, mas eu vou dar uma breve explicação. Então aqui a gente tem o termo geral da progressão geométrica, ok? AN igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Que a gente viu que no nosso caso aqui desse exercício será esse termo geral aqui, ó. 10 vezes 2 elevado a 1 terço elevado a n menos 1. O 10 é o primeiro termo e o 2 elevado a 1 terço é a razão. Agora note. Essa aqui é uma função do tipo exponencial. Não é exponencial que tem esse b, mas ela é do tipo exponencial. Não é bem semelhante ao nosso termo geral aqui da progressão geométrica? É bem semelhante porque eles são equivalentes, só que em universos distintos, tá? A nossa progressão geométrica, ela é dada no universo dos números discretos. Discreto que eu digo assim, ó, você vai ter o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo e assim por diante. Mas e entre o primeiro e o segundo termo, o que existe? No caso discreto, teoricamente nada. Mas quando a gente passa para a função, que a gente vai ter um domínio aí dos reais, vai existir infinitos números, do primeiro até o segundo, nesse caso, né? Então é isso que a gente faz, assim, um desenvolvimento, né? Saindo da progressão geométrica que é discreta e chegando a uma função que é contínua. Então isso, ó, pode ser equivalente, e vai ser. Observa. O nosso f de x, então, vai ser como se fosse o termo geral, o AN. O nosso 10 seria o b, da função do tipo exponencial. O a é a razão, que no nosso caso aqui é 2 elevado a 1 terço. E o n menos 1 está equivalente ao x, ok? Aí, mas não ficou x menos 1. Aqui eu não deixei o x menos 1 por uma questão assim, ó. Quando a gente trata de progressão geométrica, o nosso primeiro termo é A1, né? A gente não tem o termo A0, pelo menos nesse exercício a gente não fez necessidade de colocar ele. Mas agora, tratando para função, eu coloquei o x a partir do zero. Então, por isso, eu retirei o menos 1 aqui no expoente, ok? Isso aqui sendo uma função, eu ainda coloquei o domínio dela restrito, coloquei maior ou igual a zero. O que eu quis dizer com isso? Que a gente não vai voltar para anos anteriores, né? Partindo do 2000 e assim em diante.
E assim a gente cria uma função, ó, e o gráfico dessa função. Então, f de x sendo igual a 10 vezes 2 elevado a 1/3 elevado a x, com x sendo maior ou igual a zero, então a gente vai partir aqui do eixo das ordenadas. Ó, comecei lá no 2000, que era a quantidade... No primeiro ano, comecei lá no 2000, ano 2000, né, digamos. Nesse ano, a gente tinha 10 milhões de pessoas. Depois, de ano a ano, ó, aqui a gente está indo de ano a ano. Então, 2001, 2002, 2003. Chegamos a 20 milhões de pessoas. Continuando, 2004, 2005, 2006. Chegamos a 40 milhões de pessoas. E assim por diante. Esse ponto F aqui só esqueci de tirar, tá? E assim por diante, ó. Então, observa que é de 3 em 3 anos que essa função nossa terá um valor exato, né? Ó, 40 chegou no 2006. 20, 2003. Ah, mas vai ter um valor exato também no 25. Sim, vai ter, para 25 milhões de pessoas. Porém, no ano aqui embaixo não vai ser exato. Não vai ser um ano 2004 ou 2005. Vai estar ali em torno deles, tá? Mas é exato mesmo, tanto para o ano quanto para a população, vai ocorrer só de 3 em 3, ok? Então, assim, quis deixar só essa observação aqui. Então, é um assunto que vocês podem aprofundar depois, a relação progressão geométrica e função exponencial ou do tipo exponencial. Então, vamos continuar. Número 3. Uma progressão geométrica contém 4 termos. Sabendo que a sua razão vale 2 e que sua soma vale 45, qual é o seu primeiro termo? Ó, aqui temos as opções, então vamos lá. Resolução. Podemos fazer isso? Primeiro, vamos fazer de forma prática e depois formal. Então, de forma prática, temos 4 termos, ok? 4 termos aqui. Nos disse que é uma progressão geométrica, então vai multiplicando, né, de termo a termo. E nos disse ainda que é por 2. Então, esse primeiro termo vai multiplicar para achar o segundo multiplica para achar o terceiro multiplica para achar o quarto. E sempre multiplicando por 2, ok? Como a gente não sabe o primeiro, podemos dizer então que é x. Se o primeiro é x, o segundo multiplicado por 2 vai ser 2x. O terceiro multiplicado por 2, 4x. E o quarto multiplicado por 2 novamente, 8x. E ainda nos deu outra informação, que a soma disso tudo vale 45. Portanto, se eu somar todos esses, meu resultado deve ser 45. E aqui a gente pode fazer uma relação de forma algébrica. Então, o que a gente vai ter, então? A gente vai ter que x mais 2x mais 4x mais 8x é igual a 45. Somando aqui todos os termos que tem x, 15x igual a 45, divide por 15 dos dois lados, dos dois membros, temos que x é igual a 3. E esse x, no nosso caso aqui, está no lugar do A1. Portanto, a resposta já seria letra C, A1 igual a 3. Mas vamos ver isso agora de forma formal, né? Porque vai que nos tivesse dado, por exemplo, 20 termos, a soma dos 20 termos. Né? Não teria como a gente fazer desse jeito aqui de forma prática, né? Como ficaria, então, na questão formal? Ó, na questão formal, a gente vai utilizar a fórmula da soma, mas, porém, agora da soma de uma PG, tá? Na soma de uma PG, eu não vou fazer demonstração da função, porque essa é um pouquinho mais complexa, gastaria mais tempo, mas a fórmula é essa, ó. A1 vezes 1 menos Q elevado a N, entre parênteses, então primeiro resolve o parênteses para depois multiplicar pelo A1, isso tudo dividido por 1 menos Q. Aí o que vai ser cada um aqui? O Sn é a soma dos termos, né? Dos n primeiros termos. No nosso caso aqui é a soma dos 4 primeiros, então 45. O A1 é o primeiro termo, é o que a gente quer encontrar, então vou deixar ele aqui como A1 mesmo, tá? Nem vou colocar x. O 1 a gente repete, o menos a gente repete, Q elevado a N. Então o Q é a razão, ali já falou que é 2, e o N é a quantidade, então são 4 elementos. Então, N igual a 4. Embaixo, substitui também só a razão, no lugar do Q ficou o 2. Continuando. Resolve primeiro a potência, 2 elevado a 4, 16. Resolve agora o parêntese, 1 menos 16, menos 15. Então, ficou menos 15 a 1 dividido por menos 1. Esse menos dividido por menos aqui eu posso
transformar ele em positivo, né? Menos dividido por menos é igual a mais. E vou inverter a igualdade, tá? Só para ficar com a letra do lado esquerdo, que a gente é mais acostumado. Então, vou dividir os dois membros agora por 15, para a gente eliminar o 15 que está junto do A1. Então, como resultado, A1 igual a 3. Da mesma forma que a gente tinha visto aqui, do jeito prático de resolver, né? Então, os dois jeitos, porque dependendo da situação, teria que usar o formal mesmo, ok? Então, como resposta, a letra C, A1 igual a 3. Continuando. Número 4 agora. O balanceamento de reações é um método utilizado em diversas áreas da química para determinar a quantidade de matéria de cada uma das substâncias participantes da reação, bem como estabelecer as proporções existentes entre os componentes. A lei de conservação das massas, proposta pelo químico francês Lavoisier, é o fundamento por trás do balanceamento das equações químicas. Durante uma reação química, os átomos participantes não são criados nem destruídos. Eles apenas sofrem um rearranjo quando passam de reagentes para produtos. Existem três métodos principais de balanceamento: por tentativa, por oxirredução ou pelo método algébrico. O método algébrico recai em um sistema linear. Por exemplo, suponhamos que seja necessário balancear a seguinte equação química. Bom, então aqui a gente está fazendo o link com a química, né? Isso é muito importante, porque a matemática ela dá certa base para as outras ciências. Então, aqui vai apresentar agora para a gente uma equação química, tá? Por enquanto não uma equação matemática. Então aqui temos elementos químicos, agora não é muito a minha área, né? Mas eu estudei um pouquinho aí, tirei algumas dúvidas com professores de química. Espero não dar nenhuma má nota, mas qualquer coisa pode deixar nos comentários. Vamos lá. Bom, então nos deu aqui uma equação química que precisa ser balanceada. Introduzimos os coeficientes como incógnitas. Então, os coeficientes serão os números que irão multiplicar cada elemento dessa equação química a fim de equilibrar ela, né? A fim de que a quantidade dos reagentes, depois de haver essa reação, será a mesma na quantidade dos produtos. Então, aqui no exercício, ele colocou, ó, o primeiro coeficiente sendo o A, então esse A vai multiplicar o potássio, que é o Kzinho aqui, vai multiplicar o manganês, que é o Mn, vai multiplicar o oxigênio, que é o O, depois o B multiplica o hidrogênio e multiplica o cloro, isso nos reagentes. E agora já no produto, ele colocou X, Y, Z e W. Então, continuando. Os menores números inteiros positivos que balanceiam uma dada equação são chamados de coeficientes estequiométricos, no caso aqui então da química, tá? De acordo com a lei de conservação das massas, analisando respectivamente a conservação da massa do potássio, manganês, oxigênio, hidrogênio e cloro, obtemos o seguinte sistema linear. Agora presta atenção aqui. Bom, então aqui vai ter a equação química com os coeficientes que foram relacionados com o próprio PET. Então, reagentes, produto. Eu coloquei esse produto no singular considerando todos, tá? Todos os membros como um produto só. E ele, no PET, gerou para a gente esse sistema aqui, ó. Mas no PET gerou ele de uma vez só. Aí eu quis explicar por que chegou nisso, tá? Assim, mas da onde que veio A igual a X? Porque envolveu química, né? Então pode ser que a gente não está muito afiado a isso. Aí eu fiz uma explicação. Por que chegou naquele ponto? Ó, primeiro, ele analisou elemento químico a elemento químico. O primeiro, o potássio. O potássio aqui, a letrinha K, nos reagentes, quando não tem nenhum número aqui embaixo, significa que tem apenas um átomo dele, né? Então, como o A está multiplicando todos aqui nesse membro, então A vezes 1 quer dizer que tem um A nos reagentes de potássio. Vai depender depois do valor de A, né? E lá no produto, você vai olhar também onde tem potássio. Ó. Tem só aqui no primeiro membro. E ele está sendo multiplicado por X e ele também é só um átomo. Então, aqui no produto tem apenas um X no produto, ok? De potássio. E isso vai fazer com cada um dos elementos. O manganês tem um A também nos reagentes, apenas aqui.
no produto. Tem agora um Y, né? Que a gente colocou foi o Y na frente do manganês. Depois, oxigênio. O oxigênio já tem 4A. Por quê? Porque o oxigênio tem aqui embaixo ó, o número 4, 4 átomos, multiplicado pelo A. Então, no final, a gente vai ter 4A nos reagentes. E lá no produto, o oxigênio aqui ó, apareceu apenas com 1 aqui embaixo e multiplicado pelo W. Então, a gente tem apenas W no produto. Ou 1W, tá? Poderia ser também. O hidrogênio era B nos reagentes e no produto está igual a 2W. O cloro, B nos reagentes e no produto, ó, o cloro apareceu em 3 termos. Então, apareceu no primeiro, então vai ser X, mais. Apareceu no segundo, aí aqui gera 2 átomos vezes Y, então 2Y. E apareceu também no terceiro. Então, a gente tinha 2 átomos vezes E, então 2E no produto, ok? Aí, fazendo essas relações aqui, que a gente chegou a esse sistema. Então, por que aqui A igual a X? Ah, porque a gente tem que o potássio era 1A e do outro lado 1X. Então, A igual a X. Ao mesmo tempo, o manganês era 1A correspondente a 1Y. Então, A igual a Y. Agora já o oxigênio. Então, para cada elemento foi criando uma equação. O oxigênio, 4A correspondendo a W. Então, a gente tem que ter que o 4A deve ser igual ao W. O B está correspondendo a 2W. Outra equação, B igual a 2W. E, por fim, o B também é igual a X mais 2Y mais 2E. E criou-se a última equação. Aí aqui ainda teve um detalhe. Como a gente tem 5 elementos químicos diferentes, no final aqui a gente teve apenas 5 equações. Porém, se a gente for olhar as letras, os coeficientes que a gente precisa encontrar o valor, eles são 6. A gente tem 2 nos reagentes e 4 no produto. Então, 6 no total, mas apenas 5 relações. Ó. E o sistema linear, para ser resolvido, ele exige que a quantidade de variáveis que você deve encontrar deve ser a mesma quantidade de equações, para a gente ter uma relação de igualdade ali com o que a gente quer procurar. Diante disso, a gente vai precisar dar um valor para alguma das variáveis, tá? Aí no exercício falou assim, você vai chutar um valor. Chutar talvez não seria a palavra certa, né? Que parece que você está querendo acertar um valor, né? E para balancear uma equação não vai ser balanceada apenas de uma forma, né? Depende de quanto você tem de cada reagente e vai gerar o produto, vai ser proporcional, né? Então pode ter mais de uma forma de balancear ela, ok? Então vamos lá. Ó, como existem 6 incógnitas e apenas 5 equações, foi o que eu expliquei, somos obrigados a chutar. Aqui usou a palavrinha chutar, tá? Um valor inteiro positivo para uma das incógnitas. E a partir dessa escolha inicial, determinar os valores das outras. Complete a tabela a seguir com os respectivos coeficientes estequiométricos. Então, a única coisa que eu mudei aqui do meu exercício para o do PET foi esse número, tá? O do PET, se eu não me engano, é 2, eu acho. E aí, o que vai suceder? Eu vou explicar aqui agora como a gente vai analisar os resultados, depois no finalzinho eu explico outra coisa. Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso sistema. Esse aqui, então, era o sistema inicial nosso, igual ao do slide anterior. Aí, algumas coisas aqui já foram nos informadas de forma direta. Ó. O A já é igual a X e o A também é igual ao Y. Então, isso aqui são letras todas iguais, né? A, X e Y. Tem o mesmo valor. Então, você pode substituir o X e o Y por A, para já ir eliminando um pouquinho das letras que a gente tem que encontrar. Então, foi isso que eu fiz aqui na frente. Ó. Embaixo tinha X e 2Y. Já coloquei, então, o X igual a A. E como era 2Y, então 2A. E as de cima, então, como eu já utilizei essa relação de A igual a X e A igual a Y na última equação, eu já eliminei elas também. Agora, fiquei apenas com 3. Continuando. Então, agora, a gente vai utilizar esse valor que falou para nós. Ó. No meu caso aqui, eu disse que o A vai valer 3. Então, substituindo agora o valor do A no nosso sistema, vamos ter, então, 4 vezes 3 igual a W, a de baixo não vai mudar porque não tinha A, e a terceira vai ficar B igual a 3 mais 2 vezes 3, porque aqui eu tinha A aqui no início e aqui também, né? Mais 2E. Isso vai implicar que o W já vai ser igual a 12, então a gente já tem o valor de W,
E o B igual a 24. Também já tem o valor de B, que seria 2 vezes o W, né? E embaixo vai ficar ainda 24 igual a 3 mais 6 mais 2Z. Isso vai implicar, agora eu preciso trabalhar apenas a última equação. Somando aqui o 3 com o 6, 24 é igual a 9 mais 2Z. Isso vai implicar, então, agora pegando só essa última aqui, que 2Z mais 9 é igual a 24. Aí, eu fiz aqui de forma direta, né? A gente soma menos 9 dos dois lados, para a gente eliminar esse 9 que está no membro esquerdo. Então, vou ter 2Z igual a 24 menos 9. Isso quer dizer que 2Z é igual a 15, dividindo por 2 os dois membros, temos que Z é igual a 7,5, ok? Então, agora vamos pegar os dados que a gente achou e jogar na tabela. Então, primeiro, a gente já sabia que o A era igual a X e o A igual a Y. Então, nosso X é 3, o Y também é 3. Depois encontramos o valor de W, que é 12. Depois o valor de B, 24. E depois, por fim, o valor de Z, 7,5. Aí teve uma questão, ó. A gente encontrou um valor decimal para Z no coeficiente. Em matemática, não há problema se o coeficiente ser um número decimal, tá? Mas em questões químicas, algumas atividades eu encontrei que é bom evitar o decimal, mas se você tiver outra informação, pode nos deixar no comentário, nos comentários do vídeo. Mas como a gente pode evitar, então, esse decimal aqui, ó? Se eu tenho 7,5, basta multiplicar por 2, né? Que eu vou chegar a 15. Então, eu multiplico todo o meu resultado por 2. E vou ter agora esses resultados. E nenhum vai ser com a parte decimal, ó, todos inteiros e positivos, que é o que a gente estava buscando, ok? No PET oficial, eu sei que o número 2 não vai dar número com vírgula, mas se fosse 1, daria. Então, assim, essa questão pode ocorrer realmente, tá? Agora, outro detalhe. Então, eu multipliquei por 2, não vou alterar o meu resultado, porque eu multipliquei todos, tá? Então, se estava balanceado, vai continuar balanceado. Mas agora vamos verificar, então, se realmente está balanceada a nossa equação? Então, vamos lá. Então, primeiro, a nossa equação era esta, com os coeficientes. Depois, aqui os reagentes, produto. Após o balanceamento, então, pegando lá aquela minha que não tem número decimal, ou com casa decimal, né? Então, o nosso A valeu 6, o B 48, isso nos reagentes. E nos produtos, né? O que resultou? O nosso X igual a 6, Y igual a 6, cloro igual a 15, perdão, Z igual a 15 e W igual a 24. Será que ficou balanceado? Vamos conferir. Ó, então, o potássio. Temos quantos potássios nos reagentes? 6 vezes 1, temos 6. No produto, apareceu só aqui no início, 6 também. Manganês, 6 nos reagentes. No produto, 6 também. Oxigênio, aqui já havia 4, né, vezes 6, então temos 24 átomos nos reagentes. No produto, 24 também. Hidrogênio, 48 nos reagentes. No produto, tínhamos 2 vezes 24, 48 também. Cloro, 48 nos reagentes, de fato, aqui está. E no produto, ficamos com 6 aqui no primeiro, mais 6 vezes 2 no segundo, mais 15 vezes 2 no terceiro membro. Isso vai dar 48 no produto. Portanto, fazendo todas as associações, o potássio ficou balanceado, manganês balanceado, oxigênio balanceado, hidrogênio também balanceado e cloro balanceado, ou seja, equação balanceada. Então, era essa a intenção, tá? Do exercício. Eu achei um exercício bem bacana, fazendo a junção, né, matemática e química. Continuando. Número 5. Considera o seguinte sistema linear.
5x mais y igual a 26 e 2x menos y igual a 2. Letra A. Resolva o sistema pelo método da substituição. Então, ele vai querer aqui 3 métodos, né? Só para a gente dar uma avaliada qual que seria melhor, eu vou fazer por partes. Então, substituição. Isola uma das variáveis. Eu peguei a primeira equação, tá? Para isolar. Após isolada, eu cheguei, então, que o y é igual a 26 menos 5x. Aqui tem todos os passos, tá? Que eu utilizei para isolar. Qualquer coisa, você dá uma pausa aí e verifica. Depois de isolar, você vai pegar e substituir a equação que você encontrou, no meu caso aqui, y igual a 26 menos 5x, na outra equação, na que você não utilizou. Então, 2x menos y era igual a 2, aliás é, né? E vou substituir, então. Agora tem o valor do y. Então, substituindo o y, ok? Entre parênteses, porque são dois membros agora, né? Dois termos. O sinal de menos estava de fora, ele vai ficar de fora do parêntese, que vai multiplicar tudo que está dentro do parêntese. Isso vai resultar em 2x menos 26 mais 5x igual a 2. Manipulando a minha equação, você pode dar aí uma pausa para você verificar. Você vai chegar que o x, então, seu, tem o resultado de 4. Ok? Então, a gente encontrou o primeiro resultado nosso de uma das variáveis, utilizando o método de substituição. Aí, como a gente encontra o outro? Então, terceiro passo, substitui o valor numérico da variável encontrada, no nosso caso aqui foi o x, em uma das equações para encontrar o valor da outra variável. Então, eu peguei a primeira equação, 5x mais y igual a 26, substituí o x por 4, fiz as manipulações algébricas e cheguei no resultado y igual a 6, certo? Aí, lá não falou sobre o conjunto de solução, mas é importante, né? Portanto, o conjunto de solução S, a gente vai chamar de S, o conjunto de solução desse sistema, quer dizer, vai ser 4,6. É um conjunto ordenado, tá? Então, o 4,6 é diferente de 6,4, porque a gente entende que o x está vindo primeiro lá no conjunto, tá? Então, o 4 é o valor de x e 6 é o valor do y. Continuando. Letra B. Agora resolva o sistema pelo método da comparação. É que eu já vou fazer uma observação. Os 3 métodos que pediu para a gente testar, eles são diferentes apenas para encontrar a primeira variável, tá? Depois, para encontrar a segunda, sempre é por substituição, nesses casos aqui, ok? Então, você vai reparar que para encontrar a segunda variável, no meu caso aqui até vai coincidir que sempre vai ser o y, se eu não me engano, a gente utiliza só um, o que difere é o início. Então, nesse caso aqui, agora de comparação. Para comparação, primeiro a gente vai isolar agora não apenas uma, mas as duas. Nas duas equações é a mesma variável. No caso aqui, então eu isolei o y na primeira, o que a gente até tinha feito, né, na outra, e agora eu isolei ele também na segunda equação. Ó. Então na primeira eu tenho que y é igual a 26 menos 5x, e na segunda eu tenho que y é igual a menos 2 mais 2x. Aí o que é essa comparação? A comparação agora a gente vai igualar o y com o y, porque y é igual a y de fato. Mas então, você vai pegar o que você tem na primeira equação, que é igual a y, e vai igualar ao que você tem na segunda equação, que também é igual a y. Então, vai ficar assim, ó. Sendo y igual a y, isso implica, ó, 26, quer dizer que 26 menos 5x, que é o que a gente tinha achado aqui, vai ser igual a menos 2 mais 2x. Aí você vai fazer as mesmas manipulações algébricas, né, de rotina, para resolver uma equação do primeiro grau, e vai chegar que x é igual a 4. Se você tiver dúvida, dá uma pausa no vídeo e confere os cálculos, ok? Então, x igual a 4, como a gente tinha achado também no outro método. Aí, como eu disse, para encontrar a segunda variável, vai ser exatamente igual a gente fez na letra A, ok? Então, esse aqui eu só vou passar. Novamente, o conjunto de solução, 4,6. Agora, a terceira forma. Agora, o método da adição. O método da adição constitui a gente somar as duas equações a fim de eliminar uma das variáveis, ok? Se você não eliminar, não faz sentido você somar. Você vai ter só apenas uma terceira equação. Nesse caso aqui, ó, então primeiro, verificar nas equações se uma das variáveis já possui o seu oposto na outra equação. Porque quando a gente soma, só elimina, né, se você tiver o oposto, tipo
Menos 2, para virar zero, tem que ser menos 2 mais 2. Ou se for menos 5, tem que ser mais 5. Então, é um com seu oposto. Ao adicionar, dá zero. Então, você eliminou ele. Nesse caso aqui nosso, ó, na primeira a gente tem mais y. E na segunda, menos y. Então, já tem o oposto. Ok? Se sim, que é o nosso caso aqui, a gente tem o oposto, a gente vai passar lá para o terceiro passo. Mas, e se não fosse, né? Suponhamos que tivesse um coeficiente ali na frente do y, que fosse diferente do de baixo. O que a gente ia fazer, então, para conseguir fazer a adição? Vou dar um exemplo. A gente teria que multiplicar, tá? Nesse caso aqui, multiplicar as duas equações, se for um número inteiro. Então, eu dei um exemplo. Ó. Eu multiplicaria, uma pequena falha técnica, mas já voltamos. Eu multiplicaria, então, o primeiro aqui, ó, a primeira equação por menos 2 e a segunda equação por 5. Mas por quê? Porque ao multiplicar a primeira por menos 2, meu resultado seria menos 10x. E a segunda por 5, o resultado seria 10x positivo. Aí eu teria o oposto no caso do x, ó, menos 10x mais 10x. Se eu somar as duas equações, eu iria eliminar o x e poderia achar o valor de y primeiro, ok? Só um exemplo. Mas no nosso caso aqui já dava para a gente eliminar o y. Então vamos lá. Então, adicionar as duas equações. Ó, ao adicionar, então, 5x mais 2x vai dar 7x, e mais y menos y vai eliminar, igual a 28. Dividindo os dois membros por 7, x igual a 4, que é o que a gente já vem achando. E como eu disse, a segunda parte seria igual também a dos outros métodos, ok? Então, isso não difere. Solução novamente, 4,6. Então, letra D. Qual método você achou mais confortável? Nesse caso aqui, nossa, a gente percebeu que nesse sistema específico do exercício, o método de adição apresentou-se mais prático, pois já havia o oposto de uma das variáveis em uma das equações. Mas com certeza dependerá do tipo das equações de cada sistema para se decidir por qual será mais prático ou confortável. Então, assim, vai depender muito do sistema e das equações. Mas nesse caso nosso, o de adição foi um pouquinho mais prático, porque as equações já tinham o oposto, né? Então era fácil. Ao você somar, já eliminava uma das variáveis, ok? Então, muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima, professor Christian Pires.